No passado, muitas pessoas acreditavam que quando fosse procurar um psicólogo era porque era coisa de louco. Mas o tempo foi passando e foi caindo esse tabu e a sociedade começou a perceber que, na verdade, todos nós precisamos, às vezes, consultar um profissional voltado da área para nos dar um conselho, para nos mostrar o melhor caminho e, muitas vezes, resolvermos conflitos internos que não queremos assumir que temos. Sempre pensando no melhor para você, é que hoje vamos conversar aqui com uma psicóloga clínica. A Érica Lucchiari trabalha na Clínica Aura e veio falar um pouquinho para a gente sobre a profissão, sobre o dia a dia do seu trabalho e sobre também a sua especialização em casos com crianças e jovens com autismo. Érica, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito bem, a Érica trabalha aqui em Osasco mesmo, na Clínica Aura, uma parceira do nosso programa Em Foco, que anuncio que toda semana estará conosco dando dicas, trazendo profissionais para auxiliar você, sempre dando uma dica, sempre mostrando um novo conhecimento no intuito de tornar nossa sociedade cada vez melhor. Érica, eu queria começar esse programa de hoje com você se apresentando um pouquinho para a gente, falando sobre sua profissão, o dia a dia do seu trabalho. Fique à vontade. Eu sou a Érica, eu trabalho na Clínica Aura. Nós fazemos atendimento de adolescentes, jovens, crianças, adultos, E trabalhamos com várias linhas da psicologia, A psicologia tem um campo de atuação muito grande e dentro da clínica a gente pode ofertar diversas teorias para atender a população que nos procura, para transtornos psiquiátricos, transtornos de ansiedade, de pânico, déficit de atenção para crianças, E o autismo também. Muito bem. A Érica trabalha com uma abordagem dentro da psicanálise e muitas pessoas não sabem a diferença entre psicologia e psicanálise. Dentro do universo da psicologia, ambas são estudadas e tratadas de formas diferenciadas. E como é a área dela, eu vou pedir para a Érica explicar para a gente um pouquinho da diferença das duas. A psicologia ela tem um campo de teóricos maior do que a psicanálise se a gente fosse pensar assim. Um psicólogo pode trabalhar na linha psicanalítica, que significa o quê? Que entende um processo mental com o inconsciente, com desejos reprimidos, Se a gente pensar no Freud, que todo mundo conhece, E a psicanálise é apenas isso, É pensar no inconsciente, então temos vários teóricos, Lacan, Freud. A psicologia pode pender para uma área mais comportamental em que não atua a nível do inconsciente. Essa é mais a diferença, E são cursos de formações diferentes, Para eu ser um psicanalista, eu tenho um curso de formação específico e para eu ser psicólogo, eu tenho que fazer a graduação em psicologia. Muito bem. É como se a psicologia ela definisse de forma mais prática algumas questões e tratasse esses conceitos. Já a psicanálise vai fazer uma abordagem mais profunda, vai estudar o caso, procurar ali a raiz do problema e ver de maneira, eu acredito que até o tratamento seja de uma maneira mais alongada, Exatamente, A psicanálise tem aquela coisa quando a gente vê uma fotinho do divã, da pessoa deitada, essa seria a psicanálise mais clássica que a gente chama. Muito bem. E a Érica tem especialização dentro da área de tratamento com pessoas que têm o autismo. E eu vou pedir para ela explicar um pouquinho para a gente sobre essa questão, que muita gente também às vezes confunde, Não sabe identificar, por exemplo, em um filho, em algum parente ou alguma criança próxima, independente de ser criança ou jovem, esse atraso e muitas vezes acaba por deixar de tratar por questões, às vezes, até mesmo de preconceito, de pensar, olha, meu filho não tem esse tipo de problema. Então, esses pensamentos vêm caindo e eu vou pedir para a Érica explicar para a gente sobre essa questão agora. O autismo, a detecção do autismo, ela começa muito cedo, Normalmente, os pais começam a perceber que a criança não está acompanhando um desenvolvimento que seria o normal para a faixa etária. Então, eles começam a procurar a investigação, Então, vai num pediatra, o pediatra encaminha para um neurologista e aí começam essa avaliação. Isso ocorre por volta dos 3 anos. Em que momento que os pais começam a perceber, A criança para de desenvolver a linguagem,
perde o convívio social, né? E aí a gente vem para fazer uma avaliação se aquilo é um autismo, quais são as perdas que essa criança está tendo, se é um atraso considerado ainda normal ou se realmente a gente tem que fazer algum tipo de intervenção. Muito bem. É muito importante, né, as áreas trabalharem juntas. Por exemplo, na Clínica Aura, que é onde a Érica trabalha, lá eles fazem um diagnóstico completo. Então, muitas vezes, quando o pai, a mãe ou de repente o tio, a avós, vem um probleminha assim na criança, um atraso na criança, muitas vezes não sabe o que é. Então, é que está a importância de se consultar o especialista e ver essas questões. Mas eu acredito, Érica, que quanto mais cedo identificado a questão e levar para ver o que de fato acontece, melhor é, né? Porque às vezes também pode ser outra coisa, pode ser um trauma ou alguma coisa ali que marcou aquela criança, aquele jovem, e ele fica mais tímido, mais retraído. Precisa ver com cuidado essas questões. Com certeza. Na realidade, é super importante um atendimento multidisciplinar, né? Então, às vezes, a criança está com um problema auditivo, aí ela está deixando de se integrar porque ela não está ouvindo, né? Então, lá a gente tem a fono para fazer essa avaliação. Às vezes, é uma questão alimentar, né? Então, a Nutri vai nos ajudar nisso, né? Então, precisa ter todo esse acompanhamento para aí sim a gente poder detectar o que está acontecendo com aquela criança, né? Sem dúvida. E você vê mais assim questão de autismo em crianças, já logo no início ali do seu desenvolvimento, ou também é frequente em jovens? Na realidade, a detecção é sempre na criança, né? O que a gente acaba percebendo é justamente por causa do preconceito ou porque meu filho não tem nenhum problema, a detecção acontece mais tarde. Mas aí, quando ela está assim, na escola, no nível escolar, já um pouquinho mais avançado e não está acompanhando, né? Então, 9, 10 anos, mas aí já é tarde, né? Aí a intervenção já tem que ser mais poderosa para a gente poder perder para a criança poder acompanhar mais rapidamente as outras, né? Muito bem. A gente ouve muito falar em transtorno de bipolaridade, transtornos de ansiedade, depressão, né? Agora, um recorrente há algum tempo que nós estamos ouvindo falar também, Érica, é a questão do borderline. Né? Então, frequentemente a gente vê uma matéria na revista ou de repente algum artigo na internet de alguém que está aí sofrendo com esses transtornos. Você pode explicar para a gente como é o conceito do borderline? O borderline é um nome em inglês, né, que está na borda, está no limite. Né? Às vezes ele é muito confundido com a bipolaridade. A diferença entre os dois é que a bipolaridade ela tem dois humores bem determinados e por um período longo de tempo. Então, a pessoa fica deprimida por um grande período de tempo, ou então ela fica eufórica por um grande período de tempo. O borderline, esta variação de humor acontece no mesmo dia, às vezes numa hora só. Ela vai de um extremo ao outro. Né? Ela tem uma agressividade muito grande com quem ela ama, né? Ela tem um medo do abandono, ela tem um medo de não ser amada, né? E isso a gente começa a perceber, às vezes, na adolescência, né? Então, aquele adolescente começa a ter comportamentos que não eram habituais, né? Então, você começa a avaliar o que está acontecendo. É só um trauma, uma depressão, ou ela está caminhando para um transtorno de borderline, né? Precisa se ligar nisso, né? Precisa ficar atento. E eu queria saber se você tem algum exemplo prático para dizer para a gente, até mesmo no sentido de os pais identificarem esse tipo de comportamento, né? Algum caso que aconteceu lá, alguém que está fazendo esse tratamento com você, desde o início até agora, esse desenvolvimento. Você pode dar um exemplo para a gente, Edu? Eu acho que é importante assim, né? Os pais avaliarem a criança, né? A criança tinha um certo comportamento, entrou na adolescência, por exemplo, as meninas, a partir da menstruação, né? É só hormônio ou realmente a menina está desenvolvendo alguma coisa, está esquisitinha, né? Então, não é só uma birra. É verdade. Né? Vamos olhar, é só uma birra que ela está fazendo? A questão de se cortar, né? Hoje a gente vê muito isso. Está se cortando por quê? Né? Começa a ficar com aquele apego, aquela, né, aquela amiga, a melhor amiga do mundo, eu não posso viver sem aquela amiga. Então, assim, a detecção é complicada, porque se mistura com a adolescência, né, com as questões próprias da adolescência. Então, por isso que a avaliação tem que ser bem criteriosa. Então, levo num psiquiatra, levo num pediatra, levo num ebiatra.
que é um médico que cuida de adolescente, né? E aí vamos fazendo a avaliação, vamos fazendo a observação do comportamento dessa criança, né? Muito bem. Agora, essa questão da criança ela se cortar, né? Muitas vezes, infelizmente, acaba se mutilando. Essa questão ela é classificada em qual transtorno dentro da área? Ela pode ter ela pode estar presente em vários transtornos. Na depressão, na ansiedade, no borderline, na bipolaridade. Por isso que assim, os transtornos de humor, eles são muito difíceis de serem lidados, né? Por isso que assim, a gente nunca fecha um diagnóstico, né? Eu não vou falar assim, você é tal coisa. É uma avaliação às vezes que dura anos até a gente fechar um diagnóstico, porque senão fica marcada. Só um minutinho. Boa tarde. Ok. Porque senão fica marcada, né? E aí a criança fica com esse laudo que é pesado, né? Muito bem. Érica, eu quero agradecer aqui, infelizmente esse bloco do nosso programa já chegou ao fim, quero agradecer a sua presença e pedir para você falar para quem nos assiste da importância de se procurar um profissional para dirimir essas questões, para ver o que está acontecendo, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, de procurar um atendimento especializado para o quanto antes identificar questões como essa para que não se estenda. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, dá o seu recado final e também fala aonde a gente encontra a Clínica Aura, uma grande parceira nossa aqui da Rede Prêmio. É muito importante a gente estar atenta ao sofrimento, né? Então, não tenha medo de pedir ajuda. Existem profissionais que estão aí para isso, né? Psicólogos, nutricionistas, fonos, né? Então, acho que isso é o mais importante, a gente reconhecer que a gente não é obrigado a saber tudo, né? Lá na Clínica Aula a gente tem excelentes profissionais, estamos aqui na Rua Nelson Camargo, e vale a pena, né? Vale a pena a gente se dar este presente, né? Muito bem. Para o indivíduo. Muito obrigado, viu, Érica, Obrigada. pela sua presença, pelo seu esclarecimento. Espero vê-la mais vezes por aqui, esclarecendo a gente e dando esse esclarecimento. O esclarecimento ele é como uma luz. Às vezes a gente fica na escuridão, né? Mas a partir do momento em que a gente recebe ali o conhecimento, a gente se coloca um passo a mais da fé, de chegar na resolução dos conflitos que a gente não consegue administrar. Então é muito importante essa dica e esse novo conhecimento que a Érica nos trouxe hoje. Obrigado. Obrigada. Nosso programa vai para um rápido intervalo comercial agora e já voltamos com o programa em Foco para você. Fique conosco.